do Senhor. Programa de Iniciativa Global de Oração da IDP. Dia 5. Vida. No Espírito extraído de O Deus Esquecido, por Francis Chan. Que nosso desejo de experimentar mais do Espírito Santo seja nosso ponto de partida, não nosso objetivo final. E que possamos abrir nossos corações e nossas vidas à presença e à ação do Espírito Santo, mais plenamente do que jamais fizemos antes. Pelo poder e pela presença do Espírito Santo, podemos ser um povo que vive uma vida de transformação e poder. Uma vida que aponta claramente para aquele que merece todo o nosso louvor. Você pode achar que chamar o Espírito Santo de Deus esquecido é um pouco exagerado. Talvez você concorde que a igreja tenha concentrado muita atenção em outros lugares, mas acha que é um exagero dizer que nos esquecemos do Espírito. Não acho que seja assim. Do meu ponto de vista, o Espírito Santo é tragicamente negligenciado e, para todos os efeitos práticos, esquecido. Embora nenhum evangélico negue sua existência, estou disposto a apostar que milhões de frequentadores de igrejas não podem dizer com confiança que experimentaram sua presença ou ação em suas vidas no último ano. E muitos deles não acreditam que possam. Existe uma grande diferença entre o que lemos nas Escrituras sobre o Espírito Santo e a forma como a maioria dos crentes e das igrejas opera hoje. Em muitas igrejas modernas, você ficaria surpreso com a aparente ausência do Espírito de qualquer forma manifesta. Acredito que esse seja o ponto crucial do problema. Se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar o reino e os propósitos de Deus, uma de minhas principais estratégias seria fazer com que os fiéis da igreja ignorassem o Espírito Santo. O grau em que isso aconteceu, e eu diria que é uma doença prolífica no corpo de Cristo, está diretamente ligado à insatisfação que a maioria de nós sente com e na igreja. Entendemos que algo muito importante está faltando. O sentimento é tão forte que alguns se afastaram completamente da igreja e da palavra de Deus. Acredito que essa falta de algo em nossa experiência na igreja é, na verdade, a falta de alguém, ou seja, o Espírito Santo. Sem ele, as pessoas operam com suas próprias forças e só alcançam resultados de tamanho humano. O mundo não é movido pelo amor ou por ações que são de criação humana, e a igreja não é empoderada para viver de forma diferente de qualquer outra reunião de pessoas sem o Espírito Santo. No entanto, quando os crentes vivem no poder do Espírito, a evidência em suas vidas é sobrenatural. A igreja não pode deixar de ser diferente e o mundo não pode deixar de notar. Minha oração é que sua vida transformada produza esse tipo de assombro. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Independente da tradição religiosa de onde você vem, é provável que carregue bagagem e estereótipos relacionados ao Espírito Santo. Deixe de lado sua bagagem e seus estereótipos para poder estar aberto ao que Deus lhe quer ensinar. Você está disposto a fazer isso? Algumas pessoas falam muito sobre o Espírito e até se gabam dele, mas suas vidas não dão frutos. Outras falam do Espírito Santo em termos teóricos ou acadêmicos, mas não o experimentam em ação. Outros ainda o ignoram para todos os fins práticos e, como é de se esperar, raramente experimentam relacionamento ou intimidade com o Espírito. Então, encontramos aquela pessoa rara que não fala frequentemente sobre o Espírito, mas cuja vida é uma demonstração poderosa de sua presença e atividade. Alguns de vocês gostariam que eu dissesse que vamos encontrar um equilíbrio saudável entre extremos prejudiciais à saúde. Não é isso que vamos fazer.
Buscar um equilíbrio saudável do Espírito Santo pressupõe que alguns têm Espírito Santo demais e outros têm Espírito Santo de menos. Ainda não conheci ninguém com Espírito Santo demais. É verdade que já conheci muitos que falam demais sobre ele, mas nenhum que esteja realmente cheio demais de sua presença. Como crentes, nunca poderemos concluir com Deus. Ele é infinito e nós somos finitos. Sempre haverá mais de seu caráter a ser descoberto, mais de seu amor a ser experimentado e mais de seu poder a ser usado para seus propósitos. Talvez a questão central seja, na verdade, evitar nos entregarmos a Deus em vez de recebermos muito dele. Talvez quando uma pessoa diz, gostaria apenas de um pouco de Deus, muito obrigado, esteja realmente dizendo, prefiro não entregar a Deus as partes da minha vida que realmente me interessam. Então, vou me apegar a isso, aquilo, e aquilo também. A vida do crente não funciona dessa forma. Quando leio as Escrituras, vejo a verdade e a necessidade de uma vida totalmente entregue ao Espírito Santo e dependente dele. Paulo escreveu aos Coríntios que pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito para que a fé deles não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4, 5. Mais tarde, na mesma carta, ele reitera que reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. 4:20. Estou cansado de apenas falar sobre Deus. Quero ver Deus agir através de mim e do corpo de Cristo em todo o mundo. Sei que há mais. Todos nós sabemos que há mais. Deus nos chamou para mais por meio da presença e do poder do Espírito Santo. Há mais do Espírito e mais de Deus do que qualquer um de nós está experimentando. Quero chegar lá, não apenas intelectualmente, mas em vida, com tudo o que sou. Dia 5. Foco da oração de hoje. Como o Espírito Santo lhe está atraindo para uma intimidade mais profunda com Deus? Ore por uma vida vivida na plenitude do Espírito Santo que aponte para Jesus. Ore para entregar sua vida à obra e à pessoa do Espírito Santo, para que você possa viver em seu poder e participar da missão de Deus de reconciliar o mundo com Cristo. Ore por uma intimidade e um relacionamento mais profundos com Deus através do poder do Espírito Santo. Interceda por uma nova demonstração do Espírito Santo na vida de sua igreja. Peça a Deus que use seus dons para incentivar, fortalecer e abençoar outras pessoas no corpo de Cristo à medida que você se entrega totalmente ao seu propósito. Ore para que o corpo global de Cristo ande na plenitude do Espírito Santo, unindo os crentes em unidade de coração, à medida que participamos do cumprimento da missão de Deus. A paz do Senhor seja em nossas vidas. Apresentou para você, Irmã Maria Leonor Tapejara.